Boa tarde. Meu nome é Estela, trabalho no comercial DB1, junto com o time do Gaúcho. E escolhi esse tema para trazer para vocês, porque, ao longo da minha carreira, eu sempre fiz muitos slides, e com certeza farei muitos mais ainda, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, de fazer. Já fiz curso também sobre isso, então tenho algumas dicas para passar para vocês, para ajudar no dia a dia, na hora de montar os slides. Tá? São diversas dicas que eu poderia trazer, mas como não tem muito tempo, eu trouxe algumas, que são dicas simples, nada de outro planeta, mas que vocês vão conseguir colocar em prática já saindo daqui para melhorar as apresentações de vocês. Beleza? Bom. Não sei. Surpresa. A primeira dica é: slide é de graça. Por que eu estou falando isso? A maioria das vezes, a gente tem medo de fazer apresentações muito longas. Vai ter 30 slides, ninguém vai conseguir assistir uma apresentação com 30 slides. E aí você pega um slide e coloca um monte de informação, que você vai levar bastante tempo, inclusive, para falar. E aí as pessoas não vão conseguir mais prestar atenção. Então, dentro de um slide que você colocar 10 tópicos e usar 10 minutos para explicar esses 10 tópicos, você pode colocar um tópico dentro de 10 slides e levar o mesmo 1 minuto para falar em cada slide. Então, quando a gente distribui entre vários slides, a gente consegue ser mais criativo, né? Não fica tudo amontoado num slide só. Tá? Segunda dica, escolha uma paleta de cores e fonte padrão. Por quê? Bom, é muito chato quando eu vou assistir uma apresentação de alguém e tem lá. Cada slide tem uma cor diferente, tem uma fonte diferente, parece que foi lá e reuniu de diversas apresentações, colocou numa só e falou, tá aqui, né? Tô aí a apresentação que você quer. É muito chato isso, pelo menos para quem se importa, né, como eu observo esses detalhes, né? Então, uma dica é você montar uma paleta de cores, não precisa ser uma, duas paletas, pode escolher várias, pode ser bem colorida a sua apresentação, não tem problema nenhum. Mas aí siga essa paleta de cores em todos os slides. Vai seguindo, usando as mesmas cores, figuras que tenham as mesmas cores. E a mesma coisa para a fonte, não precisa escolher uma fonte só, você pode escolher uma fonte para o título, uma fonte para o número, mas aí siga essas mesmas fontes até o fim, todos os slides. Outra dica, menos textos, mais tópicos, números e ícones. O que é isso? Pensem em vocês, né? Vocês vão colocar lá a mensagem que vocês querem passar em forma de texto. Vocês vão ler 10 linhas? Se você não vai ler no seu slide, ninguém vai ler. Então, não coloque textos que você não vai ler. E, se você quiser ler, só se for realmente muito necessário. Substitua os textos por tópicos, né? Ou, às vezes, por até um número. Você coloca lá um número e consegue trabalhar várias coisas em volta daquele número que está ali. Não precisa escrever tudo que está relacionado àquele número. Então, é uma dica legal, porque é muito maçante quando tem muito texto. Ninguém lê. Ninguém lê. Outra dica, cuidado com figuras. Bom, gente, figuras é assim. No Google, a gente acha todas as figuras possíveis. É só procurar. E tem, claro, alguns sites que são bem legais de procurar, tem figuras gratuitas. Então, cuidado, não precisa pegar a primeira figura que achou, depois deixá-la distorcida, com um aspecto horrível, às vezes ela é baixa qualidade. Procure melhor, entendeu? A qualidade da figura é muito importante, porque o seu slide está baseado praticamente nela. E outra coisa, não precisa ter uma figura para cada assunto. No tópico tal, estou falando disso, vou colocar uma figura para isso. No outro slide, estou falando de outra coisa, vou colocar uma figura para isso. Você pode escolher um tema, que nem eu fiz com a minha apresentação. Astronauta e Lua não tem nada a ver com apresentações, mas eu escolhi esse tema para falar o que eu queria falar. Então, você pode escolher um tema e seguir com ele ao longo da apresentação, sem se preocupar daí com figuras diferentes para cada tópico. Tá? Uma outra dica, menos tabelas e mais gráficos. Aqui nas tabelas acontece a mesma coisa que os textos. Se for uma tabela gigante, cheia de pequenos números, ninguém vai olhar todos os números. Todo mundo vai para o que for principal, olha lá no fim, no total,
que vai ser o resultado de alguma coisa, que é o que interessa no final das contas. Então, se não for necessário ler número por número, evite colocar todos esses números. Coloque os números principais, e aí substitua eles por gráficos. E tem dezenas de gráficos que podem ser usados, dá para usar bastante a criatividade, dá para construir, inclusive, um gráfico do zero, sem precisar usar os recursos, usando apenas formas dentro do PowerPoint, se for possível, né? Lógico, fizer sentido. Então, você consegue dar mais visual para os números que você está apresentando, ao invés de colocar numa tabela. E a última dica, tire referências de sites e outras apresentações. O que é isso? Não é copiar, né? É fazer um benchmarking. Você vai lá, consulta alguns sites, olha apresentações dos amigos, você está no evento, tira foto da apresentação que está sendo feita, guarda isso dentro de uma pastinha no seu computador e, quando precisar fazer uma apresentação, você pode visitar essas referências. Mesmo as pessoas muito criativas não estão criativas o tempo todo, então tem hora que você vai falar, puxa, o que eu vou fazer na minha apresentação? Vai lá, visita aquela pastinha, vê as figuras que você gostou, vê as apresentações que você já viu e os sites que você já tem salvo em favoritos como referência de lugares para buscar isso. Oi? Vou mandar. E por quê? Por que é importante pensar nos slides? Eu reparo muito, né, em apresentações, de modo geral, que nem eu falei para vocês, porque eu ligo muito para isso. E eu percebo que todo mundo se prepara muito para apresentações treinando o que vai falar. Deixa eu apresentar para você, ver se tá bom, ver se você entende o que eu estou falando. E aí você está indo para o seu público, que é um público mais auditivo, que se importa realmente com o que só você está falando, nem está olhando para o slide. Mas a gente tem outros públicos, né? Aqui no meio tem um monte de gente que é mais visual, que é mais sinestésico. Então, eu tenho que pensar em conseguir trazer para a minha apresentação a maioria do público. Mesmo que eu não consiga todos, eu tento trazer a maioria. E aí eu penso no slide, então eu não vou deixar de treinar para falar certo, mas eu também estou colocando um outro público para atenção para o que eu estou querendo passar. Então, por isso que é importante pensar nos slides. Não é só beleza, é chamar a atenção. Tá? É isso. Daí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, ou se alguém gostaria de compartilhar alguma dica. Uma dica bacana, que é o seguinte, ela falou das figuras, né, da qualidade. Quando você coloca no Google Imagens, se você colocar em ferramentas, tem uma aba chamada cor. Nessa aba cor, se você colocar transparente, as figuras vêm em PNG, que é um formato sem fundo, igual aquela figura ali. Então fica bem mais limpo, fica aquele fundo, aquela borda, né? Então é uma coisa bem válida, assim, que o Google já te dá todas elas sem fundo. Aquela figura, essas figuras todas que eu fiz, eu não achei elas sem fundo, mas eu usei o próprio PowerPoint para tirar o fundo. Então, outra dica, usem o PowerPoint para mexer nas imagens mesmo, tratar elas do jeito que fique mais adequado. Eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer assim com respeito à necessidade ou à tendência das pessoas terem se tornado comediantes quando vão fazer alguma apresentação. Tanto que tem na apresentação falada, mas também nos slides. Então, tem gente que exagera do uso de GIFs ou piadinhas. Assim. Eu mesmo já me peguei assistindo uma apresentação e eu olhei para aquele GIF e eu, nossa, que legal, que sacada, o cara relacionou aquele, nossa, engraçado. Do que o cara está falando mesmo? Eu já perdi uma frase do que ele disse. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acredito que quando as pessoas tentam colocar, por exemplo, o GIF para ser engraçado, para chamar atenção, não é só para o público visual. É também para o público sinestésico que participa de alguma forma quando ele ri daquilo e vê movimento. Então, acho que na tentativa de tentar trazer vários públicos, você usa essa alternativa. Você traz um vídeo, você traz um GIF, mas é perigoso. Que nem você falou, é perigoso. Por isso que tem que tomar muito cuidado e pensar que você está fazendo uma apresentação para vários perfis. Nunca esquecer que são vários perfis. Não adianta só tentar agradar um só, né? Então, eu acredito que é isso.